Então, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, né? A minha querida novata, né, que visita a nossa casa pela primeira vez, seja bem-vinda. Os que já frequentam, sejam bem-vindos também. E a quem está em casa, muito bom, né, tê-los conosco. Então, o tema da apresentação de hoje, da exposição de hoje, é Não ponhais a candeia sob o alqueire. A princípio, esse tema ele parece ser difícil por conta justamente do significado das palavras que a gente não tem muita intimidade, né? Então a gente vai destrinchar um pouco esse tema, né? A gente vai explicar o significado das palavras e vai mergulhar um pouco em reflexões, né? Principalmente que Emmanuel trouxe para a gente, né? Através do livro dele, o Evangelho por Emmanuel. Então, o tema, como eu comentei, é Não ponhais a candeia sob o alqueire, e a referência básica, né, foi o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 24. Mais precisamente, os itens de 1 a 7, onde inclui, né, como subitens a candeia sob o alqueire, e também tem uma breve discussão sobre por que Jesus fala por parábolas. Então, primeiro, vamos entender o significado. O que é a candeia? A candeia, ele é esse objeto feito para poder iluminar. No interior, a gente chama muito de candeeiro também, né? Só para ficar claro, esses significados que estou trazendo para vocês é baseado na tradução de Haroldo Dutra Dias, né? Ele investiga bastante, ele vai fundo na Bíblia, então ele traz esses conceitos brilhantemente, né? Então a candeia é esse objeto que serve para poder iluminar, feito de barro, né? Ele tem um orifício na extremidade onde passa um pavio, onde a chama ela precisa sair para poder iluminar o ambiente. Nessa parte superior é colocado combustível, que na época de Cristo era o óleo ou mais comumente o azeite de oliva. Aqui nós temos o velador. O velador, na verdade, é essa série apontando, essa pequena, como se fosse um torno para poder... temos aí embaixo. Aqui nós temos o alqueire. O alqueire, na verdade, houve uma mudança varia muito de região para região o significado, né, de alqueire. No Brasil, costumamos chamar de alqueire, né, a dimensão de terra. O que é interessante saber por que a dimensão de terra é chamada alqueire, porque a quantidade de sementes que cabe dentro desse compartimento ele é suficiente para plantar o alqueire. Então, quando se fala um alqueire de terra, é exatamente um compartimento desse, né? É bem interessante. Na época lá na Palestina, na época de Cristo, o alqueire era esse que vocês estão vendo agora, com esse material pesado, e que se chamava na época módio. Esse vasilhame, ele tem em torno de 35, ele cabe 35 litros. Ele é 2 vezes maior do que o balde que a gente tem no Brasil, que é em torno de 10, 12, 15 litros, né? Então, ele é bem grande. E o que é que acontece? O alqueire, na época de Cristo, ele era um vasilhame grande e que era utilizado para poder colocar o azeite de dendê para poder justamente preencher, né? Derramar, né? Colocar dentro da candeia para poder iluminar. Então, quando não tinha o azeite, naquela época eles costumavam guardar a candeia apagada sob o alqueire. Mesmo porque tem o cheiro mesmo do combustível. Depois que a gente apaga, né, um candeeiro, uma candeia, aquele cheiro exala, fica no ambiente. Então, para evitar isso, se cobria com esse vasilhame. Então, vamos lá. Qual é a relevância desse tema para a gente do Evangelho, né? Não ponhais a candeia sob o alqueire. Primeiro, ele foi dito no Sermão da Montanha. Então, Jesus, quando ele caminhava ao lado do lago lá de Genezaré, quando ele viu a montanha, que ele escolheu um local apropriado para poder falar, né, as 9 bem-aventuranças, quando ele terminou, logo em seguida ele disse que vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo.
né? Então ele trouxe isso. Logo em seguida ele disse que não ponhais a candeia sob o alqueire. Eu não vou aprofundar muito agora, porque a gente vai destrinchar lá na frente. Mas olha a relevância, né? Já foi dito no Sermão da Montanha. Essa passagem ela está no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, com base em raciocínios lógicos de Kardec. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é composto por raciocínios de Kardec e instruções dos Espíritos. Então, por que é relevante? Porque é uma instrução que é colocada, uma instrução não, é um raciocínio que é colocado num livro por uma pessoa que não era religiosa. Ele era um professor, ele era né, ele estudava bastante assim, a metodologia, discípulo de Pestalozzi, foi um teste. Discípulo de Pestalozzi. Então, ele trouxe isso para dentro do Evangelho. Veja a importância. É um homem que defende a ciência trazendo algo tão forte para dentro da religião, trazendo para o contexto religioso. Essa passagem, ela diz, ela tem correlação direta com a propagação da mensagem cristã. Não estamos aqui falando de mensagem espírita, estamos falando de mensagem cristã, mesmo que naquela época não existia espiritismo. Então, a luz é a mensagem que o cristianismo, a mensagem de luz que Jesus deixou para nós. Então, ele pede que essa luz seja propagada, né? Não se apague essa luz. Aqui temos a imagem de Jesus com os apóstolos. Aqui temos em Mateus, capítulo 5, versículo 14, onde ele diz: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, aqui a gente, né, sublinhou luz e cidade edificada, cidade edificada. Daqui a gente pode ver o poder que nós temos enquanto seres humanos. Está suspenso, está no alto de um monte. Então, Jesus disse isso para a gente. Nós somos essa luz que irradia, é impossível não enxergar. Tudo isso está dentro de nós. Em Mateus 5,15, a gente percebe aqui que está tendo uma evolução. Aquele lá foi em Mateus 5,14, agora em Mateus 5,15. Ele diz: ninguém acende uma candeia e a coloca sob um alqueire, mas colocam-na em um velador, ou seja, no alto, e assim ilumina todos os que estão em casa. Aqui está sublinhado o velador. Aqui é um outro tipo de reflexão que a gente né, tem. Né? O que significa a luz no velador? Ele ficar no local alto para iluminar a todos. Devemos lembrar que na época de Cristo, as casas eram somente de um cômodo gigante, onde todo mundo dormia, todo mundo fazia tudo junto ali. Isso aqui, essa expressão, é uma expressão contra o egoísmo. Porque se eu pego uma luz e mantenho para mim no ambiente, eu vou estar apenas com a claridade para mim, e os meus irmãos dentro da minha casa. Então, é um incentivo à fraternidade. Né? Mantenha a luz alta para que clareie os outros também. Aqui passamos agora de Mateus para Lucas. Lucas, capítulo 8, versículo 16 e 17, ele fala: a candeia deve ser posta em um velador ou candeeiro, só para explicar aqui uma coisa. Velador e candeeiro também é a mesma coisa. O candeeiro é o lugar onde se põe a candeia. Eu estou explicando porque muitos de nós conhecemos candeeiro como a candeia mesmo, como objeto que acende a luz, mas em muitos lugares é o local que se põe. Então, voltando aqui, a candeia deve ser posta em um velador, candeeiro, a fim de que todos que entrem possam vê-la. Está sublinhado, possam vê-la. Aqui tem correlação com a acessibilidade. Essa luz tem que estar acessível a todos. Não devemos ocultar a luz de ninguém. Né? A verdade, a luz, tudo de bonito que temos dentro de nós, que é luz, tem que estar acessível. Né? A verdade. E não termina aí, ele continua aqui em Lucas. Ele diz que ela deve ser exposta porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Ou seja, Jesus disse que a gente tem que realmente mostrar a luz, não tem nada a esconder.
Com base nessa reflexão, os apóstolos, eles pensaram e eles recorreram a Cristo e fizeram uma pergunta. Por que Jesus, ele diz que não ponhais a candeia sobre o alqueire, ou seja, para expor toda a verdade e toda a luz, se ele fala por parábolas? Porque a parábola muita gente não compreende, né? Ou melhor, os apóstolos eles falaram, né, a Jesus que quando o Jesus ele estava com os próprios apóstolos, eles entravam mais profundamente nos detalhes do Evangelho. E que quando estava em meio à multidão, ele falava por parábolas. Então, o porquê disso? Porque dava a entender que tinha algo a esconder da multidão, né? Então, vamos ver aqui. Os apóstolos, aproximando-se de Jesus, disseram-lhe: por que lhes falais por parábolas? Ou seja, por que falais à multidão, ao público, né? Por parábolas. E então o mestre disse, isso está em Mateus capítulo 13, versículo 10 a 15. Para vós, ou seja, para os apóstolos, vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não. Por que isso? Porque já existia uma preparação dos apóstolos. Eles já estavam abertos para conhecer a verdade. A grande multidão, eles ainda estavam com o coração duro, enrijecido para as verdades cristãs. Então, de que adianta o Cristo abrir toda a verdade se nada ia ser absorvido? Era melhor chegar e falar por parábolas, usando exemplos do cotidiano para que o aprendizado aos poucos internalizasse neles. Então, Jesus ainda diz, porque eles, tendo olhos, não veem, e tendo ouvidos, não escutam e não compreendem. Então não adianta, eles não estão ainda preparados para ouvir a verdade. Então, o Kardec, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz mais reflexões, e aqui eu trouxe em forma de ilustração. Aqui nós estamos vendo, né, a nova fase que nós passamos, né, a fase infantil, a juventude e a fase da maturidade. A candeia, ela nos ilumina em todos os momentos da nossa vida. Porém, a forma com que nós absorvemos essa luz varia de acordo com o nosso intelecto, com a nossa inteligência. O meu pai, explicar algo para nós, enquanto criança, que a gente não compreende. Ele precisa vir com outras formas, outras palavras. Isso não é mentir, não é ocultar. A luz está ali, está reservada. Mas a forma como se fala precisa ser diferenciada para poder ter um aprendizado gradual. Isso precisa ser em doses homeopáticas, né? Não precisa inconsideravelmente revelar todas as coisas. Todo ensinamento é proporcional à inteligência. Isso foi o Kardec que disse no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, com base nessa reflexão, a gente percebe o porquê que o Cristo ele não falava abertamente para a multidão, porque não ia ser compreendido. E aqui uma pergunta agora para nós. Quanto mais luz, melhor? Será que quanto mais luz for jogado em cima de nós, é melhor a gente absorve essa luz? E aqui a gente tem o quê? Um farol. Aí eu queria trazer aqui uma reflexão. Quando nós olhamos para o sol, a gente consegue enxergar? A gente precisa desviar a visão. Se eu ligar aqui um holofote e colocar no rosto de cada um de vocês, vocês precisam virar o rosto, porque vocês não vão conseguir enxergar. A mesma coisa é com o ensinamento, é com os ensinamentos do Cristo mesmo. Existem muitos mistérios, existe muita luz ali dentro, e isso precisa ser gradual. E outra coisa, a gente precisa respeitar o processo de aprendizado de cada um. Né? Na sala de aula, nos grupos de estudo, em todos os lugares, existem pessoas com diferentes níveis. E a gente precisa respeitar, a gente precisa entender que se eu consegui entender algo com facilidade, não quer dizer que o outro seja pior do que eu. Existe um outro campo que ele está melhor do que eu. E aí? Então, é necessário respeito, é necessário carinho. Isso é luz que a gente emana quando a gente
assimila isso, quando a gente tem paciência, quando a gente absorve isso. A luz viva, ela ofusca ao invés de esclarecer. Então não adianta, né? Não adianta a gente tentar jogar tudo que a gente precisa, não vai ser absorvido. Será que ficamos na obscuridade para sempre? O que é que acontece? Aqui Allan Kardec ele traz para outra reflexão, né? Porque muitas vezes a gente fica preocupado em levar a luz para as pessoas, né? Aquilo que a gente acredita, aquela fé que a gente sabe que a gente tem, a gente não acredite nisso, a gente veja isso, estude isso aqui, leia isso, procurar levar a compreensão que nós já temos para o outro, mas muitas vezes o outro não está ainda preparado. Só que a gente tem que lembrar que nenhum ser humano ele consegue ficar na obscuridade por muito tempo. É da lei do progresso, é da lei da evolução que ele pare e busque a luz. Então não adianta, às vezes a gente está com os olhos vendados e em algum momento da vida a gente vai buscar a luz. Então aqui a gente vê, a fé busca a luz da razão. Para a gente poder ter a nossa fé elevada, a gente precisa que a razão, né, que a luz da razão seja acesa para nos alimentar. A gente não consegue levar uma crença, uma fé, um Deus vivo e poderoso se a gente não tem essa luz da razão que nos preenche. Existe quem põe a candeia sob o alqueire? A candeia sob o alqueire, o que é que acontece? A gente precisa avaliar como é que a gente lida na nossa vida, no nosso dia a dia com as pessoas. Porque muitas vezes as nossas atitudes demonstram isso. Muitas vezes a gente apaga a luz do outro para poder reluzir, para a gente tentar brilhar. Muitas vezes, para poder ter o nosso espaço, para a gente poder mostrar que a gente é capaz, a gente costuma chegar ali, ó, apagar alguém, apagar a luz de alguém. Nada melhor, nada mais bonito do que respeitar, né, o espaço de cada um, o crescimento de cada um e apoiar. Não é apagando a luz do outro que a gente vai resplandecer, que a gente vai brilhar. Não é dessa forma. E a gente vê exemplos disso em todos os lugares. Dentro da própria casa, a gente vê isso no ambiente do trabalho, a gente vê isso na escola, em tudo que é lugar. Com pequenas atitudes, com palavras, a gente apaga a luz do outro, a gente faz o outro triste. Então, o que acontece com quem acende a candeia? Se eu chegar aqui e acender a candeia aqui, o que é que vai acontecer? Eu primeiro vou me iluminar. Então não existe melhor exemplo do que esse. Nós precisamos nos iluminar para poder levar a luz ao outro. Se eu não tenho luz, se eu não tenho amor, se eu não tenho caridade, eu não consigo fazer nada pelo outro. Essa luz precisa vir para mim primeiro. Eu preciso acender ela, né? E que luz é essa? Qual é esse combustível, esse azeite de dendê que queima dentro de nós, que faz a gente brilhar para o outro? É o querer bem, é a benevolência, é o falar bem do outro, né? É o agradar, é o conselho, é o abraço, é a palavra de carinho, é a visita ao idoso, é tratar bem as crianças, é a instrução que se dá. Isso é a luz que precisa, né, que precisa acender em nós, e isso é o combustível que precisa ser queimado. Mas o queimado para não se esgotar. Esse tipo de combustível é aquele que quanto mais você queima, mais você se coloca para dentro, mais você se preenche, mais a luz se torna intensa. Mais a gente brilha e a única exceção, a gente brilha e não ofusca o outro, né? É isso, essa imagem é de uma candeia diferente, a gente vê o corpo, né, dela com bastante azeite, e é assim que nós devemos ser. É essa luz que a gente precisa demonstrar na vida do outro.
Mateus 5,16. Nós iniciamos, né, o slide com 14, passamos para o 15, agora ele vai para o 16, onde ele finaliza essa parte dizendo: assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, está grifado aí que brilhe a luz de vocês, para que os homens eles vejam as suas boas obras. E dessa forma a gente glorifica o Pai. Porque o Pai fala através de nós. É as nossas ações. Se nós somos boas pessoas, se somos pessoas do bem, se a gente tem ações no bem, a gente faz propaganda de Cristo, independente de religião. O que importa é ter Deus dentro de nós. Então, esse é o meu último slide. Eu gostaria aqui de focar nessa parte sobre as palavras. Como eu já comentei um pouquinho anteriormente, nós precisamos todos tomar muito cuidado com as nossas palavras. As nossas palavras, elas são uma fonte de luz. A gente leva luz na vida do outro através das palavras. A gente ilumina, a gente mostra um caminho. As palavras, elas mostram um sol, um horizonte à frente. Mas da mesma forma que as palavras, elas iluminam, elas também degradam. Se a gente não sabe usar as palavras, ela pode ser fatal na vida de uma pessoa. Então, vai essa reflexão, né, para que a gente cuide no tom da voz. Nós precisamos escolher a palavra correta, as palavras para poder se falar, o tom de voz, falar com carinho, que é para a gente poder levar essa luz. Para finalizar, eu gostaria aqui de ler uma letra de uma música que muitos de vocês conhecem. Para mim é uma belíssima música. Ela é interpretada por Vanessa da Mata. Ela diz assim, ela fala muito sobre o poder das palavras, as consequências das palavras, positivas e negativas. As palavras. As palavras saem quase sem querer. Rezam por nós dois. Tome conta do que vai dizer. Elas estão dentro dos meus olhos, da minha boca, dos meus ombros. Se quiser ouvir, é fácil perceber. Não me acerte, não me cerque, me dê absolvição. Faça luz onde há involução. Escolha os versos para ser o meu bem e não ser o meu mal. Reabilite o meu coração. Tentei, rasguei sua alma e pus no fogo. Não assoprei, não relutei. Os buracos que eu cavei, não quis rever. Mas o amargo delas resvalou em mim. Não deu direito de viver em paz. Estou aqui para te pedir perdão. As palavras fogem se você deixar. O impacto é grande demais. Cidades inteiras nascem a partir daí. Violentam, enlouquecem ou me fazem dormir. Adoecem, curam ou me dão limites. Vá com carinho no que vai dizer. Então, assim ela finaliza. Para mim, isso é um belo poema que a gente deve refletir, sabe? Então, assim eu termino a minha apresentação de hoje. Eu vou colocar aqui o nome dela, Vanessa da Mata. Obrigado, né, por me acompanharem, por me ouvirem. Obrigado a todos de casa. Vamos nos preparar agora para fazer a oração. Com os olhos fechados, para poder se conectar melhor com o nosso Pai Celestial, que reside dentro dos nossos corações. Vamos sentindo essa luz maravilhosa que cresce dentro de nós. Essa luz, ela cresce, ela emana de dentro do nosso coração, ela envolve todo o nosso corpo, trazendo paz, trazendo harmonia. Essa luz é a espiritualidade amiga que se faz presente ao nosso redor, que nos abençoa, que nos ilumina, que nos intui e que nos protege.
Vamos mentalizar agora o nosso anjo protetor, em frente a nós, com as suas mãos abertas, emanando aquela energia positiva, aquela luz intensa que alimenta o nosso corpo, que alimenta a nossa alma, com saúde, com prosperidade, com bons pensamentos, com todas as boas vibrações. Que essas vibrações, Pai, emanem de nós, que toquem o nosso irmão ao nosso lado, e que assim ela evolua, englobe toda a nossa residência, transformando num lar de proteção, de amor. Que essa luz, ela emane, ela cresça muito mais e ela englobe todo o nosso planeta. Com o coração cheio de amor, agradecemos a espiritualidade amiga, ao nosso mentor espiritual, por todo o apoio, por toda a intuição, por toda a proteção. Que assim seja.